Continuação do livro As Crianças Índigo, brincando juntos para construir, reconstruir e melhorar as relações. A confiança em nós mesmos e nos outros é essencial em todas as relações saudáveis. As crianças que desenvolvem sobre bases sólidas e seguras de confiança podem relacionar-se e ligar-se facilmente a outros. Elas querem comunicar, colaborar e ser co-criadoras, juntamente com os adultos e com os seus próprios companheiros. Isto se traduz em esperança por um futuro imediato e uma confiança generalizada de que, de alguma maneira e ordenadamente, as coisas serão fáceis para eles. Quando a confiança desaparece, nós temos que saber construir honesta e sistematicamente a relação com as crianças. Aos pequenos que foram envergonhados e a quem fazem sentir culpados por serem eles mesmos, devem-se estancar essas feridas para que possam confiar na vida. Adicionalmente, se as crianças foram encapsuladas em sobrenomes e adjetivos negativos, deve-se fazer um processo de perdão mútuo entre adultos e crianças a fim de equilibrar a relação. Felizmente, que existem curadores naturais de relações tais como desfrutar da natureza, as artes, a literatura, a brincadeira, o riso. A brincadeira é o companheiro de crescimento e o contexto interativo menos ameaçador em todas as idades. A diversão e o riso que resultam da brincadeira criam um ambiente alegre que permite oportunidades únicas de conexão e significados de cocriação e propósito. Brincarem juntos permite celebrar o fluxo da vida e da existência. A graça de uma criança índigo. Durante uma conferência, o Dalai Lama foi informado da presença de uma criança com cancro entre a audiência que o queria ver. Com seu transbordante e característico sorriso, o Dalai Lama respeitosamente convidou a criança a subir ao palco e a dizer à audiência o que tivesse em mente nesse momento e que quisesse dizer. Sem hesitar, a criança virou-se para a multidão e disse: "Eu sou uma criança com cancro, mas antes de tudo sou uma criança. Preciso de brincar e de rir. Preciso que vocês vejam primeiro a alegria do meu coração e então, depois, poderão ver que o meu corpo tem cancro." Esta simples história tem um profundo significado para todas as crianças índigo. Sim, eles são diferentes. Sim, eles têm almas muito antigas. Sim, eles vêm com propósitos especiais. Sim, eles são seres inspirados. Sim, eles têm talentos e capacidades especiais. Sim, 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 mas, antes de tudo, são crianças. Lembremos-nos disto para podermos alimentar apropriadamente a sua natureza especial. Esta natureza especial das crianças índigos requer uma técnica disciplinar especial. A seguir, Robert Gerard partilha conosco os seus pensamentos e um guia de conduta em relação às crianças índigo. Disciplinando uma criança índigo, por Robert Gerard, PhD. Para uma criança índigo, a disciplina é vital. Como eles são muito criativos e atléticos, sempre estão a fazer coisas e a explorar além dos seus limites. Ao mesmo tempo que querem sentir-se seguros, também estão constantemente a explorar os limites, querendo saber sobre as experiências da vida que não irão servir aos seus altos propósitos. Frequentemente escuto os pais dizerem às crianças o que podem ou não podem fazer. Esta atitude sufoca a sua criatividade e reprime a sua natural expressão. Eles respondem então, tornando-se defensivos e raivosos. Uso o termo disciplina amorosa para significar o processo disciplinar que tenta servir os interesses espirituais das crianças. A disciplina amorosa está baseada nas seguintes normas: mantenha a criança informada e envolvida nos assuntos.
Previna mal-entendimentos simplesmente dando explicações. Não reaja diante de uma criança. Evite dar ordens. Mantenha a sua palavra. Enfrente toda e qualquer situação no exato momento em que acontece. Não lhes bata ou use linguagem ofensiva. Deixe que as suas emoções demonstrem amor. Se for necessário repreendê-la, faça com que essa situação seja tempo de interrupção. Converse com ela antes e depois da repreensão. Aproxime-se sempre depois de uma repreensão e garanta-lhe que a situação já passou e que tudo volta a ser como antes. A grande surpresa de agir conforme essas regras é que seu filho o respeitará pela sua sabedoria e prudência, permitindo, por sua vez, que a sua energia índigo floresça entre vocês. Eu concedo à minha filha Samaria abundante liberdade e criatividade, mas ela raramente escapa à minha estrita observação sobre o seu comportamento e atitudes. Ela conhece muito bem os limites e, quando tenho de a disciplinar, chega a agradecer-me. Um não muito grande aos pais hiperprotetores. No fundo de si próprios, muitos pais temem o abandono e a perda do amor dos seus filhos e tentam ganhar o favor deles sendo excessivamente indulgentes. Uma vez que a criança se dá conta de que pode controlar o comportamento dos adultos, eles a controlam sem dúvida nenhuma. Caso se permita, a criança índigo pode adotar o lugar dos pais. Isto complica as relações e induz a criança a adquirir os defeitos dos pais e a não viver o seu próprio presente. Os pais devem estar muito conscientes do seu relacionamento com um filho índigo. Quiçá o conselho que recebi de uma clarividente deva ser compartilhado aqui. Roberto, a sua filha não precisa de uns pais. Precisa é de orientação, amor e disciplina. Ela conhece o seu propósito e missão. Seja o seu guia. Este conselho tem me ajudado enormemente. A educação e a criança índigo. Tinha de entulhar a minha mente com todas aquelas coisas, gostasse ou não. Esta coerção tinha um efeito degradante tão grande que, depois de ter passado o exame final, descobri que me era desagradável pensar num problema científico durante todo o ano. É um milagre que os métodos modernos de instrução não tenham estrangulado totalmente o sagrado espírito da investigação, porque nesta delicada planta, além do estímulo, precisa de liberdade para sobreviver. Sem ela, naufragará e arruinar-se-á, sem dúvida. É um grande erro pensar que o prazer de observar e investigar se pode promover por meio da coerção e do sentido do dever. Albert Einstein. O que podemos dizer sobre educação? Em poucas palavras, esta deve mudar para adequar-se à criança índigo. E esta mudança será devida, em grande parte, à incrível frustração dos professores e mestres que clamam aos gritos para que o sistema educativo preste atenção e faça as mudanças necessárias. Algumas das mudanças dar-se-ão pelas baixas notas dos exames, porque as crianças estão reagindo a eles e não porque tenham um baixo nível de inteligência e capacidades. Isto fará com que os que planeiam a educação, os orientadores e os sociólogos perguntem se o conceito do ensino e a capacitação estão a ser bem avaliados pelos exames. As discussões que se apresentam a seguir vêm de educadores seriamente concentrados no problema. De seguida, damos informações sobre escolas alternativas para as crianças índigos. Finalmente, ofereceremos alguns métodos para ajudar as crianças. Métodos novos que estão a ser aplicados em crianças difíceis.
Queremos apresentar-lhe a Robert Piocar, um conselheiro de uma escola de ensino médio no distrito de Mondover, Wisconsin. É um agente da esperança e da mudança. A sua paixão e propósito durante a maior parte da sua vida tem sido orientar a juventude. Uma viagem ao coração, uma visão educativa para os pioneiros do novo paradigma, por Robert Piocar. Estamos a atravessar um momento crucial na educação e na forma de criar as crianças. Um momento de mudança de paradigma. Há um sentir geral de que a pergunta de como criar e educar nossos filhos é a pergunta mais profunda com que nos enfrentamos hoje. A educação requer uma nova visão para as novas crianças do século XXI, oferecendo esperança e inspiração a todas as crianças do mundo. Esta visão pode ser encontrada nos sonhos das crianças. Precisamos de um entendimento profundo da vida humana para pôr em prática uma pedagogia compreensiva que sirva à humanidade do novo milênio. Esta humanidade que, evidentemente, são as crianças de hoje. As crianças são o mais valioso tesouro e nosso futuro depende do quão profundamente poderemos compreender esta vida humana. Os educadores devem admitir que, assim como se exige uma transformação na atual estrutura social, também devemos exigir a transformação da arte e da educação, a qual deve passar a brotar de uma fonte diferente. De certo, podemos fazer esta transformação uma vez que a arte da educação depende dos educadores. Os educadores devem desenvolver um novo entendimento da natureza humana e oferecer a orientação como base nele. Devemos dar às nossas crianças e estudantes a dádiva da nossa orientação através de uma disciplina interna e de paz. Devemos perceber a verdadeira natureza das crianças à medida que elas se desenvolvem e permitir-lhes o seu desenvolvimento como seres humanos. São eles que devem escolher como a sua natureza e essência mudará à idade adulta. Os educadores do século XXI guiarão o desenvolvimento dos seres humanos oferecendo a dádiva da disciplina interior. Com sabedoria e conhecimento, guiaremos as crianças de caráter para que se convertam em indivíduos responsáveis, engenhosos e amáveis. Portanto, como educadores, devemos converter-nos nos pioneiros do paradigma. Devemos rever os nossos conceitos sobre o significado, propósito e função da educação e apresentar uma nova forma de pensamento. Devemos ensinar às nossas crianças como pensar e no que devem pensar. O nosso papel não é transmitir conhecimento, mas transmitir sabedoria. A sabedoria é o conhecimento aplicado. Quando damos às crianças somente conhecimento, estamos a dizer-lhes que o que devem pensar, o que supostamente devem conhecer e o que queremos que acreditem como verdade. Quando, porém, transmitimos sabedoria, não estamos a dizer o que elas devem saber ou o que é certo. Estamos a guiá-las para que sejam elas próprias a procurar a sua verdade. Certamente não podemos ignorar o conhecimento quando ensinamos sabedoria, pois sem conhecimento não há sabedoria. Certa quantidade de conhecimento deve passar de uma geração a outra, mas devemos permitir que as crianças o descubram por si próprias. O conhecimento com frequência perde-se, mas a sabedoria nunca se esquece. Eu imagino um sistema de educação baseado no desenvolvimento das capacidades e capacidades da criança, em lugar de desenvolver apenas a sua memória. As crianças são nossos guias. Devemos dar-lhes a oportunidade de descobrir e criar as suas próprias verdades. O pensamento crítico, a solução de problemas, a imaginação, a honestidade e a responsabilidade deverão ser o ponto de partida da educação das crianças do século XXI. A minha visão do futuro da educação está baseada no amor incondicional. Esta é a essência do novo ser humano.
Nós, os educadores, devemos ter o cuidado de nos cercarmos de colegas que tenham o coração e a alma para educar as crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã. Uma educação real preocupa-se com o corpo, alma e espírito, que deve ser intrinsecamente livre e independente. A verdadeira educação deve preocupar-se com dar vidas às pessoas. Nós, os educadores, prestaremos um extraordinário serviço à humanidade se formos os pioneiros desta mudança. Devemos renovar o sistema educativo para o melhoramento da humanidade. Se você, como educador, toma parte desta viagem ao coração, as crianças serão abençoadas e, com elas, o futuro de toda a humanidade. Existem, é claro, crianças com verdadeiras desordens de atenção devido, possivelmente, a desequilíbrios neurológicos ou a danos cerebrais que não podem funcionar adequadamente sem os medicamentos apropriados. Trata-se de crianças com verdadeiros problemas e não são necessariamente crianças índigo. Na sessão seguinte, gostaria de discutir algumas das novas mudanças de energia que testemunhei dentro do sistema educativo, assim como alguns dos problemas e velhos padrões de energia relacionados com a disciplina que está a afetar as crianças emocionalmente perturbadas. Muitas delas serão provavelmente crianças índigo. Na sessão seguinte, gostaria de discutir algumas das novas mudanças de energia que testemunhei dentro do sistema educativo, assim como alguns dos problemas e velhos padrões de energia relacionados com a disciplina que está a afetar as crianças emocionalmente perturbadas. Muitas delas serão provavelmente crianças índigo. Os velhos padrões de energia nas crianças estão baseados na crença de que as crianças são simples veleiros que devem ser carregados de conhecimento por um perito, o professor. No sistema tradicional, os estudantes estudam para serem membros contribuintes nas sociedades, aprendendo tudo o que se precisa para conseguir o emprego. O professor envergonha-os e os compara uns com os outros, pois supõe-se que isto os motiva a produzir e a escrever mais. Nesta atmosfera, qualquer criança que não mostra conformidade com o sistema é considerado como uma criança, entre aspas, problema. Por sorte, muitos educadores contemporâneos desenvolveram numerosas técnicas e estratégias mais centradas no estudante, como a autoavaliação, a autodireção de planos educativos, currículos, etc. Por exemplo, os professores das escolas na Colômbia Britânica não usam a letra F para indicar fracasso, mas sim EP, que significa em progresso. Ou seja, o estudante está a levar um pouco a mais de tempo para alcançar os objetivos do curso. Desta mesma forma, alguns educadores introduziram programas que promovem a capacidade de liderança nas crianças. Os progenitores estão a adotar um papel mais ativo nas escolas, participando nas reuniões de pais. Um dos últimos vestígios da velha energia na escola tem a ver com os métodos de disciplina que se usam. Infelizmente, muitas crianças ainda são tiradas da sala de aula como castigo ou enviadas ao gabinete do diretor, aonde recebem um sermão sobre o bom comportamento. O último recurso, se reincidem, é mandá-las para casa. O problema com este sistema é que as crianças aprendem a suprir as suas necessidades de atenção e reconhecimento de forma negativa. Aprendem a chamar a atenção quando são postos fora da sala de aula. Todas as outras crianças sabem os seus nomes, especialmente se isto acontece com frequência. Desde o nascimento, as crianças índigos precisam de reconhecimento e estatuto. Se não são adequadamente orientadas, aprendem a suprir as suas necessidades de forma negativa e à custa da sua educação.
Mandá-las de volta para casa será o melhor prêmio que poderão receber, uma vez que não terão de fazer os trabalhos, ver televisão ou entreter-se com jogos de vídeo. Os pais ficariam horrorizados se soubessem do tempo que muitas crianças ficam de castigo nos corredores das escolas. Estas velhas técnicas disciplinares estão a alterar-se. Acredito firmemente que os pais fazem parte desta mudança. Os pais precisam de começar a perguntar nas escolas sobre práticas disciplinares e se as necessidades dos seus filhos estão a ser supridas. As necessidades dos seus filhos estão a ser satisfeitas na escola? As crianças precisam de segurança, atenção, respeito, dignidade e um lugar seguro ao qual sentem que pertencem. As seguintes perguntas podem ajudar aos pais a decidir se estas necessidades estão a ser atendidas na escola. A escola do seu filho tem um plano de disciplina? É costume pôr as crianças no corredor ou suspendê-las como solução para problemas de mau comportamento? Se isto acontece, surgir alternativas. Qual é o ambiente na sala de aula do seu filho? Os trabalhos deles são exibidos nas paredes da sala? O professor cumprimenta as crianças com respeito? Elas são elogiadas numa perspectiva positiva? De uma maneira positiva, o professor permite que os estudantes desempenhem cargos de poder e responsabilidades, tais como designá-los como seus colaboradores, terem tarefas especiais, etc. O professor divide as tarefas para não sobrecarregar os estudantes. Os estudantes com problema de atenção precisam ir passo a passo de uma tarefa para outra e podem requerer recursos visuais como uma tabela de estrelas, onde se mostre em quanto tempo terminaram a tarefa. Assim, se eles tiverem muitas estrelas, significa que têm tempo livre para se dedicar a outro projeto. As crianças conhecem o propósito das tarefas? Se perguntam por que têm de fazer determinada coisa, o professor proporciona uma explicação amigável ou ameaças com as consequências caso não a realizem? Se alguém tem dificuldade de entender um tema, o professor adapta e modifica o material de tal modo que o estudante possa terminar o trabalho juntamente com os demais colegas de classe? Se as crianças não prestam atenção na aula, são separadas da pessoa ou do objeto que as distrai? As crianças são mantidas longe das atividades da classe ou se sentem envergonhadas e separadas do grupo? O professor concentra-se em informar apenas os problemas, mas não a conduta positiva da criança? Existe um caderno de comunicação assinado pelo professor diariamente que permite aos pais ficarem sabendo como a situação escolar do filho vai evoluindo e quais são as mudanças positivas. Examine este caderno todos os dias e converse positivamente com a criança sobre o seu comportamento na escola. Qual é a sua própria visão sobre educação? É importante? Você colabora com as pessoas da escola? Você gosta do professor do seu filho? Critica este professor na frente do seu filho? As necessidades do seu filho estão sendo satisfeitas na sua própria casa? As perguntas seguintes ajudarão a identificar se a atmosfera do lar contribui para o desenvolvimento do seu filho. Sente que a opinião do seu filho é valiosa e que pode aprender com ele? Ou simplesmente você está sempre a ensinar e a dar sermões? Ouve seu filho e diverte-te com ele? Permite que a sua própria criança interior brinque com ele? Respeita a privacidade do seu filho e o seu espaço pessoal? Explica as razões por que algumas vezes tem que tomar certas decisões? Gaba-os com frequência e oferece-lhes 3 elogios por cada crítica que lhe faz? Ensina o seu filho a ter respeito e compaixão por outras pessoas?
Dedica tempo a explicar-lhe sobre diferentes aspectos do mundo, como, por exemplo, por que precisamos da chuva? Você ouve-os quando eles tentam explicar seus próprios pontos de vista sobre o mundo? Escute suas explicações com atenção, mesmo que já conheça a informação. Faz coisas por ele que ele poderia fazer por si próprio? Reúne regularmente a família para debater as responsabilidades de cada um e como será divertida a próxima caminhada? O seu filho tem um papel importante nessas reuniões e participa nas tomadas de decisões? Nessas reuniões, determinam quais as consequências dos maus comportamentos e quais os privilégios dos bons? Ouve o seu filho quando ele se queixa de solidão, depressão ou sentimento de isolamento? Ou diminui a importância do assunto, crendo tratar-se de uma fase passageira do seu desenvolvimento? Dá-lhes excessivos alimentos com açúcar ou conservantes? Ele sofre de alguma alergia ou mostra sinais de hiperatividade depois de ingerir determinados alimentos? Estabelecendo limites e normas. Os pais não ajudarão seus filhos limitando-se a explicar que eles são crianças índigo e permitindo mau comportamento sem estabelecer limites e normas. Também essas crianças que eventualmente irão elevar a consciência do planeta precisam de limites. A criança índigo precisa que nós a corrijamos e lhes ponhamos limites. As sugestões seguintes são estratégias efetivas para simultaneamente proporcionar disciplina e preservar a dignidade da criança. Quando der ordem, diga algo como: preciso que me ajudes a tirar os sapatos da entrada, por favor. A expressão-chave é preciso que me ajudes. Avise a seu filho que deve estar pronto uns minutos antes de uma atividade, por exemplo, o jantar. Dê aos seus filhos tantas oportunidades quanto possa. Se normalmente eles não gostam de sentar-se à mesa, diga-lhes que podem escolher sentar-se dentro de um ou 2 minutos. Se eles apresentarem uma alternativa que seja lógica, como e de que irão sentar-se depois que acabarem a brincadeira, então aceite. Dê uma ordem de cada vez para não sobrecarregar com muitas ordens ao mesmo tempo. Coloque uma cadeira num espaço separado e silencioso para onde pode enviar o seu filho quando ele se comporta mal. As crianças não devem ser enviadas para o seu quarto como castigo, principalmente se está cheio de brinquedos e distrações com os quais poderá brincar, pois não se sentirão castigadas. As crianças sentem-se mais seguras em rotinas regulares e respondem melhor quando têm horários definidos para comer, dormir, brincar ou simplesmente tempo livre. Lembre-se de ser firme, mesmo que algumas vezes sinta que lhe falta energia para continuar o seu plano de disciplina. De outro modo, as crianças depressa aprenderão que não precisam de cumprir normas porque você está mudando constantemente. Olá! Você chegou ao vídeo número 9 das crianças índigos. E você conhece alguma criança ou um adulto com essas características das crianças índigo? Deixe no comentário, teremos o maior prazer de responder e, se você permitir, podemos colocar no nosso canal como um áudio-vídeo. Até mais!